Oi, eu sou a Mariane Aguiar, eu sou astróloga e também sou atriz. E nesse vídeo eu vim falar sobre o curso que eu desenvolvi, que é sobre astrologia médica, relação com a astrologia e a saúde. Não foi algo que eu inventei, é algo que eu estudei bastante e quero compartilhar com vocês. Bom, como começou a minha formação com a astrologia, né? Eu primeiro fiz um curso básico com a Isa Mesadri, com o Luiz, com o pai dela. Também fiz o workshop com ela presencial aqui em São Paulo de astrocartografia. Fiz o curso de religião também com o pai dela. E aí depois eu fiz um curso profissional em astrologia e formação de astrólogo com o Marcelo Dalla. Fiz um workshop sobre Quiron, que é um asteroide no mapa que fala sobre as nossas feridas mais profundas e também o nosso potencial de cura. Eu fiz o workshop com o Dimitri Camilotto, que ele é um astrólogo do Rio, só que ele veio aqui para São Paulo só para dar esse workshop. Então eu tenho algumas pessoas aí no meu currículo que me ajudaram a aprender mais sobre astrologia. E agora chegou a minha vez de também passar o que eu aprendi, o meu conhecimento, e eu decidi focar nesse assunto de astrologia médica, porque eu acho que é um assunto muito interessante, mas que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, não vejo muito conteúdo, principalmente em português, e aí eu pensei em desenvolver esse curso. Inclusive, eu comecei a ler esse livro durante a pandemia, que é Astrologia à Saúde, que foi um livro que eu comprei em Portugal, e ele até está em português de Portugal, então algumas coisas mudam, né, tipo Libra vira balança, enfim. E eu escrevi um texto, né, em 2020, pensando, um dia eu vou ler esse texto para alguém quando eu tiver alunos, para falar um pouco sobre isso. Que é a relação do nosso mapa astral com o nosso corpo físico. Eu vejo muito conteúdo sobre isso, muito mais em inglês, né, sobre Medical Astrology, do que em português. Então eu resolvi me aprofundar mais nesse assunto e trazer tudo que eu sei, tudo que eu aprendi para vocês também, porque não bastava só posts, porque tem muita coisa para falar. E esse interesse meu também em astrologia médica surgiu também pela minha formação como atriz, por conta da relação do corpo em cena, do corpo cênico, e de como você percebia que eu percebia nas aulas que muito do que eu tinha, do que eu exibia, também fazia parte do meu mapa. Não sei se dá para entender, mas, por exemplo, Marte é um planeta do mapa astral que fala sobre a nossa expressão corporal, a nossa sexualidade. Então, a nossa maneira como a gente se comporta, age, tem muito a ver também com o nosso mapa. Então, tudo está ligado, né? Então, esse curso vai trazer essa visão holística de corpo, mente e espírito. Nós não somos só um corpo, nós não temos só uma mente, né? Quer dizer, nós temos só uma mente, mas nós não somos apenas a nossa mente. Nós somos tudo junto, né? Não é separado. E no Ocidente, a gente tende a separar muito corpo, mente e espírito, né? A medicina oriental, eu sinto que ela tem uma unificação melhor sobre todos esses assuntos. Então, é interessante a gente não só buscar um médico, mas também buscar um psicólogo para cuidar da mente, também cuidar da parte espiritual, da parte emocional. Então, sim, vá ao médico, faça seus exames, né? Não adianta só tomar chazinho, só fazer oração. Não, tem que fazer tudo junto. Vai no médico e também toma seu chazinho, mas também vai no psicólogo. Tem que fazer tudo para a gente se alinhar. Não adianta só cuidar do corpo físico, porque muitas das doenças que a gente desenvolve, das enfermidades que a gente tem um fundo emocional, tem um fundo, às vezes, espiritual, né? Porque tudo começa ali no espiritual, no emocional, para depois passar para o corpo físico. Então, como a gente faz para evitar de passar para o corpo físico? Esse curso não vai prometer cura para ninguém, não vai curar ninguém e também não vai te diagnosticar com nada. Então você não vai ter nenhum diagnóstico com esse curso, mas você vai se entender melhor, né? É o autoconhecimento para saber qual região do seu corpo é mais suscetível a desenvolver algum tipo de enfermidade. Então é uma jornada aí do autoconhecimento em relação à saúde, o corpo físico. E eu dou exemplos práticos também em relação à minha própria vida e em relação aos clientes, pessoas da minha família, para entender também o assunto na prática, não só na teoria. Então, por exemplo, eu fui diagnosticada com endometriose em 2020 ou 2021. E eu comecei a tentar entender, nossa, o que é a endometriose, além dos termos médicos
médicos e científicos, mas o que a endometriose quer me dizer? Porque o corpo fala com a gente. Então, por que eu desenvolvi essa doença? Por que eu não desenvolvi uma outra coisa e desenvolvi isso? E aí comecei a procurar explicações psicossomáticas. As pessoas que têm essa doença têm um padrão, né? Falam a doença da mulher moderna. Às vezes tem muito mais mulheres em cidades grandes que têm essa doença, porque fala sobre a questão do estresse. Enfim. E, por exemplo, a minha irmã, que é da mesma linha ali que eu, né, no sentido genético, veio do mesmo lugar que eu, é minha irmã de pai e mãe, e ela não tem essa doença. Então, por que eu desenvolvi isso e ela não desenvolveu? Por que isso veio para mim e não veio para ela, né? Sendo que, irmãos têm ali meio que a mesma genética, mais ou menos. Não tem, mas vieram do mesmo lugar. Então, começar a entender que eu tenho um comportamento diferente do dela, ela tem um comportamento diferente do meu, e somos seres únicos, cada um tem ali a sua jornada, a sua missão, o seu mapa astral. Então, por isso que eu fui começar a entender, né, além de fatores genéticos e científicos, mais a questão astrológica que está por trás disso, a explicação psicossomática, e tudo começou a fazer sentido. E eu comecei a analisar também o comportamento dos meus pais, se eles tinham alguma enfermidade. Então, nossa, por que o meu pai tem tal coisa, né? Por que minha mãe sofre disso? Por que minha irmã tem isso? Fui vendo o mapa de todo mundo e tudo fazia muito sentido. E eu acho que é isso, a gente vai começando a compreender, a entender, a se entender melhor através da astrologia, do autoconhecimento, do nosso próprio mapa, e começa a ter outros tipos de comportamento, porque quando você percebe, esse comportamento aqui é tóxico e me adoeceu, causou uma doença em mim, eu vou parar de agir assim, né? Eu vou tentar ao máximo não agir mais dessa maneira, tentando melhorar a si mesmo, tentando evoluir e tudo se alinhando, né? Nessa questão de corpo, mente e espírito. E eu acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês. É um curso de autoconhecimento, como eu falei, não tem diagnóstico, não tem cura. É muito mais sobre a astrologia e o seu mapa astral. E é isso, eu espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo.